No vídeo de hoje eu vou falar sobre um jogo de tabuleiro que tinha tudo pra ser muito legal. Aliás, ele era um legalzinho, embora a história fosse muito ruim, mas aí a Devir resolveu que não ia trazer ele completo. Pra resumir a história, primeiro eu preciso contextualizar. Quando nós éramos adolescentes aqui no bairro, o grupo de RPG que se juntava. Primeiro quando ninguém trabalhava, qualquer dia da semana. Depois a gente focou, não, toda sexta a gente joga. Às vezes fim de semana também. Mas como acontece com todo bom grupo de RPG, ele se desfez. Porque a galera foi crescendo, aí uns entraram no mercado de trabalho, outros se mudaram, casamentos, filhos, enfim. A gente tentou se juntar algumas vezes, mas acho que não passou de 3 tentativas em que a gente criava as fichas e acabava não tendo tempo para fazer mais de uma sessão. Isso foi, sei lá, 2009, 2010 que a gente parou de jogar. Nisso, lá por 2017, 18 talvez, acho que foi 18, porque o jogo foi lançado lá fora em 2017 e provavelmente chegou aqui depois. Eu tava buscando uma forma de retomar essas jogatinas, só que de um jeito mais fácil. Que a gente já tivesse personagens prontos, uma história pronta, não precisasse criar tudo, não precisasse criar um personagem, background, enfim. Que a gente pudesse sentar e jogar e em 2 horas tá, cada um vai pra sua casa, tá resolvido. E aí eu conheci esse jogo, Sword and Sorcery, espada e feitiçaria. Olhei alguns vídeos na internet, a galera lá fora mostrando bastante conteúdo e a Devir resolveu trazer esse jogo pro Brasil. Só que um detalhe, ela trouxe quebrado. Quebrado no sentido de que ela não trouxe o jogo inteiro. Lá fora ele saiu para quem comprou na pré-venda com bastante conteúdo, bastante missões, bastante miniaturas, monstros, enfim. Aqui só chegou a parte 1 do jogo. Depois lá fora eles também dividiram, mas aqui eles trouxeram a parte 1 e não trouxeram o resto. Então era um jogo que a ideia era interessante, a jogabilidade dele era ok, a história era muito ruim. Era uma história bem clichê de fantasia. Então, pra ter uma ideia, na segunda missão, tu tinha que enfrentar um pirata que, apesar de ter um nome, ele gostava que chamasse de Capitão antes, que é óbvio que é uma referência ao Piratas do Caribe. E por aí vai, as histórias eram muito clichês de outros filmes. Só que eu tinha visto nisso a oportunidade de criar minhas próprias histórias tal, e usar aquele sistema ali que já era pronto. Só tinha que escolher o teu personagem e avançar. A gente acabou jogando, não com esse grupo de antes, mas com alguns deles e com outros convidados, umas 4, 5 vezes no máximo. Porque a dona Devir resolveu trazer só a primeira parte. Essa primeira parte, além dela só ter 6 missões, que em algumas horas se esgotavam, ela não tinha todas as cartas dos personagens. Então essas habilidades melhores desses personagens básicos viriam nas expansões que nunca chegaram ao Brasil. Depois lá por 2021 acabei revendendo ele num site e foi o meu primeiro jogo de tabuleiro com a ideia de remeter aos RPGs que a gente jogava. Depois acabei entrando nessa onda e acabei pegando alguns outros que são muito bons. Como, por exemplo, Jornadas na Terra-média. Esse sim funciona e a Galápagos trouxe ele inteiro. Por um acaso, esses dias eu fui dar uma olhada se a Devir tinha traduzida as outras expansões e não. Inclusive não tem nem mais ele o jogo base, o que é uma pena. Porque ele era bem interessante, apesar da história ser podre. Tinha mecânicas bem legais, mas ficou por isso. Eu tava entrando nesse mundo de jogos de tabuleiro, como eu disse, então eu não fui a fundo pesquisar. Depois eu descobri que essa empresa tem esse histórico de trazer as coisas pela metade. Nesse caso ela trouxe, sei lá, nem 1/10. Se vocês quiserem que eu traga mais sobre jogos de tabuleiro aqui, eu até tava tentando pensar em como trazer uma gameplay, mas é difícil, requer gente e requer mais câmeras do que eu tenho disponíveis. Enfim, não sei se eu conseguiria dar conta de fazer isso bem, como outros sites aí fazem. Mas, se quiser embarcar nessa aventura, eu posso fazer um outro vídeo falando dicas de jogos de tabuleiro que remetam ao RPG. Então, fujam desse, porque ele só vem o início, a não ser que tu entenda bem inglês e consiga importar por um valor 10 vezes mais alto ele inteiro lá de fora. Vou aproveitar para deixar aqui nas sugestões um vídeo em que eu tô jogando Demeo, que é um RPG de tabuleiro, só que no computador. Então, enfim, no computador tu enxerga o tabuleiro ali e tal. E atualmente eu tô jogando Gloomhaven,
Esse eu tô jogando digital também e eu demorei pra entender as nuances e como se comportar. Então eu ia jogar e perdia, fiquei de cara, acabei não jogando. Eu peguei ele em janeiro, agora que eu entendi como é que funcionam as mecânicas e pretendo trazer aqui também uma jogatina de Gloomhaven, que é um jogo que eu sempre quis ter ele físico, mas ele, além de ser muito caro, ele pesa mais do que eu, então não dá. Obrigado por assistir e até mais.